A queda de libido afeta boa parte da população. E em algum momento da sua vida você vai experimentar a queda de libido. É inevitável. Em algum momento você vai passar por isso. Quanto mais conhecimento você tiver, menos você vai sofrer desse problema. Então hoje a gente vai falar aqui as 8 causas mais comuns da queda de libido e como tratar cada uma delas. Mas é claro que sempre é importante que você procure o seu profissional. O meu nome é Caio, já se inscreve aqui no canal, dá um like e bora pro vídeo. Motivo número 1, testosterona. A testosterona é a causa mais comum da queda de libido. Só que o que você precisa entender é que a testosterona, não necessariamente ela estando baixa, você vai ter uma libido baixa. Tem pessoas, e falando tanto de homens quanto mulheres, você pode ter uma testosterona dentro da faixa de normalidade, mas ela pode estar um pouco baixa e ainda assim você ter uma libido normal. Então o que você precisa entender primeiramente é se a sua testosterona teve uma queda nos últimos meses. Por isso que é importante a cada 6 meses, no mínimo, você fazer exames de sangue, exames hormonais para verificar como estão os seus níveis de testosterona. Agora, se a sua testosterona está em queda ou está muito baixa, existem algumas maneiras de você subir essa testo. Então vamos lá. Como elevar a sua testosterona? O que se fala muito aí na sociedade é sobre tríbulos, maca peruana. A maca peruana, ela não aumenta sua testosterona. Os estudos mostram que ela pode aumentar a sua libido. Na verdade, existe um estudo lá em 2002 que falava que a testosterona não era afetada, mas a libido poderia melhorar com a maca peruana. Mas os outros estudos mais recentes mostraram que não. Então, existem evidências muito conflitantes quando a gente fala ali. Então, a maca peruana não é comprovado. O tríbulos terrestres é um caso à parte. O tríbulos, ele pode ajudar você a recuperar a sua testosterona normal, mas ele não aumenta os seus níveis de testosterona. Então, vale sim você tentar o tríbulos? Vale. Mas o tríbulos não vai aumentar a sua testosterona além do que ela já era. Ele vai, no máximo, recuperar a sua testosterona se ela teve uma queda repentina causada por estresse ou causada por uma retirada de hormônios exógenos que você usava. O famoso ciclo, né, que o pessoal utiliza muito na academia aí. Por outro lado, aqueles que têm evidência científica que pode elevar a sua testosterona, o principal deles, o feno grego. Nos últimos anos, o feno grego teve vários estudos a respeito e ele, de fato, eleva a sua testosterona em até 66%. Eu vou colocar links aqui embaixo, são alguns artigos comprovando os efeitos de todos os itens que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então você pode comprovar ali algumas substâncias, de fato, elevam sua testosterona. E o feno grego é uma delas, então você pode aplicar o feno grego se a sua testosterona estiver baixa. Outra vitamina muito importante também é a vitamina D. Apesar dos estudos mostrarem que a vitamina D ela não eleva o seu nível de testosterona, o déficit de vitamina D provoca sua queda de testosterona. Então você não pode manter a sua vitamina D em baixa. Então é muito importante que você faça os exames e complemente sua vitamina D. E um ponto muito importante é, a maioria da população não toma sol o suficiente, porque existe uma teoria, né, de que o sol faz você produzir a vitamina D, e de fato acontece, mas a maioria da população não produz vitamina D com a quantidade de sol que toma diariamente. Ainda mais que hoje a gente fica muito dentro das casas, das empresas. O ser humano hoje, principalmente em cidades grandes, ele toma pouco sol. Então eu aconselho você a suplementar sempre com vitamina D. O mais indicado de suplementação, isso aí vai depender do seu médico, nutricionista, varia entre 5.000 IU a 10.000 IU por dia, dependendo de cada caso, tá? Mas a vitamina D é importante que você suplemente para garantir que a sua testo não fique em baixa. Outro item muito importante é o zinco. O zinco, ele auxilia e existem estudos comprovando que o zinco aumenta, sim, a sua produção sérica de testosterona. Estou colocando um artigo aqui embaixo também falando sobre isso. Magnésio é outro item também muito importante, tá? Que você pode incrementar aí na sua suplementação para garantir a elevação da sua testosterona. Então também os estudos falam que déficit de magnésio também causa déficit de testosterona. E para completar, a vitamina B6, que também entra no mesmo caso. Mas assim, quando a gente fala de magnésio, vitamina B6 e zinco, nós estamos falando de um suplemento que se chama ZMA. Então se você utilizar ZMA
todas as noites, você garante que a sua testosterona estará em níveis normais. Então você pode suplementar com ZMA, principalmente se você é praticante de atividade física, que ele tem estudos comprovando que ele acelera a sua recuperação pós-treino. Então assim, o ZMA é maravilhoso, porque ele garante a sua testosterona e melhora ainda a velocidade da sua recuperação. Agora, os itens que eu falei anteriormente, eles se aplicam a homens e mulheres, mas quando a gente fala de mulheres especificamente, ganhou muita fama recentemente o famoso chip da beleza, né? Que ele começou sendo baseado no gestrinona, que é uma medicação usada para tratamento de endometriose. E a gestrinona, ela é um estimulador androgênico. O que significa isso? Ela vai estimular a produção de hormônios masculinos no corpo da mulher. Então, basicamente, a testosterona. Então, as mulheres que usam chip da beleza ou gel baseado em testosterona ou até cápsula de gestrinona, elas vão aumentar a sua produção de testosterona. Então, isso automaticamente melhora a testosterona da mulher e, consequentemente, vai subir a libido dela também. Eu vou aconselhar para você que mulheres consultem no mínimo 2 médicos antes de você começar com chip da beleza e ou gestrinona. Porque esse tema hoje ele é um tema que divide muita opinião entre os médicos, tá? Tem médicos que veneram, tem médicos que falam muito mal. Então é por isso que é importante você pegar no mínimo 2 opiniões profissionais, tá? E é o meu conselho, antes de você começar a usar gestrinona para aumentar a sua testo, sua libido e automaticamente fazer a sua proteção ali, né, anticoncepcional. Só que esse é um ponto fraco do gestrinona. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui no vídeo, porque não é o foco, mas o gestrinona ele não protege a nível de anticoncepcionais comuns. Então por isso que você precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então esses são os itens da testosterona. O segundo ponto aqui que pode causar queda na sua libido é o estradiol. Os hormônios femininos, quando eles estão em excesso, eles provocam queda da sua libido. Isso eu estou falando tanto de homens quanto mulheres, porque os dois produzem estradiol, claro que em quantidades diferentes, né? Assim como a testosterona. Então, se você tiver com o seu estradiol muito alto ou muito baixo, você terá problemas de libido. Então, você precisa controlar o seu estradiol e só tem uma maneira de você saber isso, é fazendo exames, sendo acompanhado por um profissional. Você consegue reduzir ele utilizando os bloqueadores de conversão de testo, né? O mais famoso aí de todos, o anastrozol. O anastrozol ele pode ser comprado na farmácia, inclusive sem receita, e você utilizando o anastrozol, principalmente em homens, você bloqueia a conversão de testo, né, o famoso efeito aromatase ali, nos hormônios femininos, no estradiol. Então você automaticamente reduz o seu estradiol. Mas muito cuidado dessa automedicação, porque você pode superelevar a sua dose e baixar demais seu estradiol, e automaticamente você vai acabar sofrendo de novo do mesmo problema do início, que era libido baixa devido a estradiol alto. Mas essa é uma medicação mais comum para você reduzir seu estradiol, que é o segundo problema, a segunda causa aqui mais famosa da queda de libido. A terceira causa é a prolactina. A prolactina é um hormônio muito presente em lactantes, tá? Então, mulheres que estão aí amamentando, elas produzem muito prolactina. O homem também produz prolactina e mulheres também, fora da fase de alimentação, também produzem. É um hormônio que está presente o tempo todo na nossa vida. Ele é responsável pela produção de leite. E quando esse hormônio está muito elevado, ele pode provocar, sim, a queda da sua libido. Alguns alimentos, se consumidos em excesso, como por exemplo funcho, aveia, avelã, até o feno grego que eu citei lá atrás, eles podem provocar aumento da prolactina. Atenção para isso. Eles podem provocar, tá? Não para de comer aveia porque você acha que vai subir a prolactina. Se consumidos muito em excesso, eles podem provocar, mas isso você só vai conseguir saber com o exame. Não tem como você acertar, então não corte esses alimentos pensando que é isso. Outro fator também que pode levar a isso é a utilização de esteroides anabolizantes, principalmente para homens, né? Homens que utilizam aí a trembolona pode causar sim aumento agressivo da sua prolactina e automaticamente a sua libido cai. Agora, a medicação mais comum para você reduzir a prolactina é a cabergolina, que também é comprada na farmácia, geralmente é uma cápsula por semana ali, já é necessário para um tratamento ali de 4 semanas. E aí a cabergolina é um medicamento muito caro, inclusive, ela consegue reduzir a sua prolactina. Mas antes de você sair se medicando,
tem que fazer o exame. Não tem, muitos homens ali ficam suspeitos de achar que a prolactina está alta porque está, por exemplo, fazendo ciclo de trembolona, mas não necessariamente ela vai subir porque você está tomando trembolona. Então você tem que fazer exame, não tem como. Item número 4, o DHT. O DHT, que é a dihidrotestosterona, ou seja, é uma supertestosterona convertida que é presente também no corpo masculino e no corpo feminino, ela é muito responsável pela sua libido, e principalmente nos homens, na disfunção erétil. Então, se o seu DHT estiver baixo, ele pode provocar não só queda de libido, como também impotência sexual, tá? O que geralmente reduz o seu DHT são bloqueadores, né, da enzima 5-alfa-redutase, que converte a testosterona em DHT. E aí, o que geralmente faz isso? Muitos remédios relacionados ali à queda de cabelo. Então, muito cuidado com as medicações para queda de cabelo. O sal-palmeto, por exemplo, que é um fitoterápico, né, natural, ele bloqueia parte do DHT, mas existem algumas medicações mais pesadas, igual o finasterida e o dutasterida, que bloqueiam muito o seu DHT. Eles bloqueiam cerca de 70% a 95% do seu DHT. Então, assim, que é o meu conselho? Se você está com queda de cabelo, primeiro consulte um médico. Você só deve usar a finasterida e o dutasterida se você tiver com DHT muito elevado. Se o seu DHT estiver dentro da faixa de referência ou até um pouquinho acima, eu não recomendo você usar essas medicações. Por quê? Porque essas medicações, elas causam, além de uma queda de libido, além de impotência sexual, elas causam danos irreversíveis quando o tema é impotência sexual. Gente, eu conheço pessoas que já fizeram tratamento de 6 meses, 1 ano com finasterida, e o efeito foi assim, catastrófico. A pessoa está até hoje, mesmo já tendo parado com a medicação, está até hoje tentando recuperar libido e ereção. A pessoa não conseguiu voltar. Então, muito cuidado com essas medicações. Existem outras formas de você resolver a sua queda de cabelo, mas eu não vou entrar no detalhe aqui, sem precisar mexer no seu DHT. Se o seu DHT está em níveis normais, no exame de sangue, qual o sentido de você usar uma medicação que reduz de 70% a 95% de um hormônio convertido que melhora a sua libido? Então não faz sentido, não, você não vai querer pagar esse preço, né, de querer ter um pouco mais de cabelo ali, em troca de se tornar ali broxa e ao mesmo tempo sem libido. Então não mexa com essas medicações. Causa número 5, o estresse. O estresse, ele pode ser mensurado, é claro que você consegue mensurar, né, sentir o seu nível de estresse, mas no exame de sangue, ele também pode ser mensurado por um hormônio do estresse conhecido como cortisol. Então, muitas vezes você não se acha uma pessoa estressada, você está na dúvida se está estressado, mas o cortisol ele pode dar sinais do seu hormônio do estresse ali aumentando, tá? E se o seu hormônio do estresse estiver no topo da faixa de referência ou até acima, eu recomendo que você faça e utilize a seguinte suplementação que eu vou te falar agora. Primeiro, muda o seu estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida que é muito batidão, é muito estresse, você coloca os seus problemas sempre em primeiro lugar, você valoriza muito a negatividade das coisas em vez da positividade. Então, a forma com que você pensa em relação aos seus problemas e às coisas da sua vida, suas metas de vida, podem levar muito seu estresse. Então, gente, em outras palavras, fica relax. Se uma coisa não está surgindo como você previu, segue ali o plano, entendeu? Então não estressa com isso. Então tenta mudar o seu estilo de vida, fazer atividade física, principalmente aeróbicos, para você tentar reduzir o seu nível de estresse. Segundo ponto importante, segunda dica preciosíssima aqui, e que ninguém acredita nisso, meditação. A meditação tem estudos que comprovam, eu vou até colocar um link aqui embaixo, estudos que comprovam que a meditação consegue reduzir o seu hormônio do estresse. Então, se você está estressado ou estressada, faça meditações diariamente. 10, 15 minutos ali você consegue reduzir o seu nível de estresse. Já é um fator que vai contribuir. Agora, falando de suplementação natural, inclusive, você pode utilizar o ashwagandha, tá? Que é uma suplementação natural, baseada em uma planta que você pode utilizar diariamente de 500 miligramas a 1 grama por dia, tá? Dependendo de cada caso, por isso que tem que ser avaliado pelo seu nutricionista ou pelo seu médico, mas tem estudos comprovando que
ele ajuda sim a reduzir os seus níveis de estresse. O Cibest também é uma suplementação valiosa que tem comprovação científica que reduz os seus níveis de cortisol. Inclusive tem estudos que mostram que o Ocibest, ele não só reduziu o estresse, como automaticamente a partir da segunda e terceira semana ele sobe a libido. Então ele também tem estudos comprovando que ele sobe a libido mesmo em pessoas com níveis de estresse normais. Então é uma suplementação valiosa para você utilizar aí se você tem uma rotina muito pesada ou é uma pessoa muito estressada. A sexta causa, ela está muito aqui, são fatores psicológicos. Então, pessoas que sofreram traumas, históricos de abusos, pessoas com crenças limitantes, e quando eu falo crenças limitantes, está muito relacionado à família, uma família que é muito tradicional, controladora, ou você tem uma religião também que é muito controladora. Então, esses fatores psicológicos, eles podem afetar muito a sua libido, porque ele acaba gerando um travamento para a pessoa ali, um travamento cerebral que acaba gerando um travamento físico, né? O cérebro está conectado aos órgãos sexuais o tempo inteiro. O quanto você estiver estressado, como estiver a sua cabeça, sua vibe, vai influenciar muito na sua libido e na sua performance sexual também. Então essas crenças limitantes, fatores como traumas, pessoas que passaram por cirurgias muito complexas, né, ou lesões muito graves no corpo, elas tendem a ter problemas, tá, psicológicos que causam a queda de libido. E aí como resolver isso, né? Quando a gente fala de fator psicológico, é claro, atividade física ajuda muito, mas o que você pode fazer é você procurar um desenvolvimento com uma sexóloga somática. Tá? E esse tipo de profissional, ele consegue te ajudar nessa parte de liberação de traumas que são muito relacionados à parte sexual, à parte da libido. Sétima causa, a depressão. 40% dos pacientes que têm depressão, eles têm também queda de libido. E a depressão, ela é muito complexa, mas você pode, primeiramente, tentar algumas estratégias, até antes de procurar um profissional, como, por exemplo, atividade física, principalmente aeróbicos, auxiliam muito no seu combate à depressão. Manter uma vida social ativa também é um fator que auxilia, porque quanto mais você se isola, maior a chance de você criar um estado de depressão. E quanto mais você socializa, e socializar pode ser tanto com pessoas quanto com animais, mas são comportamentos que você começa a ter, como se isolar, por exemplo, que começa a criar um ambiente ali onde você tende a ter depressão. Uma suplementação que pode ajudar nesses casos é o 5-HTP, a tirosina e a erva de São João, que são 3 suplementações que têm estudos comprovando também que combatem casos de depressão mais leves, tá? Então, são suplementações que resolvem casos mais leves de depressão. Assim, gente, antes de usar qualquer medicação, e isso eu falo para qualquer tema, qualquer problema que você tenha na sua vida, sempre tente primeiro meios fora da medicação, meios mais naturais, como atividade física, alimentação, suplementação. A parte nutricional, ela pode resolver boa parte dos seus problemas. Então, você suplementar com isso não resolveu, você procura um tratamento psicológico, porque pode ser um fator psicológico ali que você precisa destravar, e aí não dando certo, aí você procura sim um psiquiatra, que aí já são os casos mais graves ali de depressão, onde de fato a pessoa vai precisar da medicação mesmo, tá? Isso tudo, a depressão, pode afetar muito a sua libido. E por último, para a gente fechar aqui, medicações e drogas. Muitas medicações e drogas causam queda na sua libido. Então, falando da medicação mais famosa, os anticoncepcionais comuns que a população utiliza, boa parte deles vai causar queda de libido nas mulheres. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Existem, graças a Deus, estão surgindo mais formas aí a cada dia de fazer essa prevenção, né? Além do preservativo em si, mas outras formas estão surgindo, como gestrinona, que eu falei lá atrás, para que as mulheres não precisem depender dessa bomba hormonal que é o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não só causa queda de libido, como ele também causa outros efeitos colaterais, de acúmulo de gordura, falta de energia,
espinhas, ele pode causar retenção. Então, assim, realmente, ele está cada vez mais caindo por terra a utilização do anticoncepcional, porque é uma bomba relógio. E medicações como antidepressivos ou antiestrogênicos, né? Mulheres que fazem tratamento para câncer de mama ali com um tamoxifeno, que impede ali o aumento da glândula, ele pode causar sim também a queda da sua libido. Então é isso, pessoal. Essas são as 8 principais causas que abordam assim 99% dos casos de queda na libido. Se você conseguir resolver essas 8 causas, então é muito difícil que você tenha queda na libido. Então é muito importante você estar atento a esses 8 motivos aí, mas sempre procure um profissional antes de você sair aí se automedicando, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com problemas de libido. Esse é um problema que abrange boa parte da população. E é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, dá um like. Em breve eu já terei mais vídeos aí para ajudar na vida de vocês, não só na vida fitness, que é o foco do meu canal, como também na vida social e na vida sexual de vocês. Então, um abraço, até mais.